Imaginem uma viagem pelo Pampa argentino, mas, enfim, poderia ser aqui no Rio Grande do Sul, poderia ser no Uruguai. Uma viagem pelo Pampa no iniciozinho do século XIX, estamos falando nos primeiros anos, 1804, em que um psiquiatra, se é que já se poderia chamar assim, um médico interessado nas coisas do espírito naquele início de século, um psiquiatra com 5 pacientes, cada um com um tipo de loucura, entre aspas, uma sintomatologia diferente, acompanhados de prostitutas, escoltados por gaúchos, e assediados permanentemente naqueles pampas desertos pelos índios alçados, os índios selvagens. Imaginem uma boa literatura feita a partir deste argumento e deste cenário. Estou falando de um livro, poderia falar do escritor, porque ele tem outros títulos maravilhosos, mas eu queria realmente sugerir a leitura deste livro, que é muito interessante. As Nuvens, Las Nuvens, Juan José Saer é o argentino autor dessa baita obra. É um romance muito interessante, sobretudo se a gente levar em conta que hoje em dia a gente discute a questão manicomial. Há um movimento forte antimanicomial, porque, claro, já a essas alturas nós temos aí séculos de experiências com este tipo de confinamento que foi o manicômio tradicionalmente. Mas imaginem que lá no início do século XIX, isso era o que havia de mais moderno. Criar um manicômio, criar um lugar específico para tratar da loucura, era algo arrojado, era algo extremamente humano, é algo que começa a aparecer como proposta a partir da Revolução Francesa, que tinha acontecido poucos anos antes. E um médico argentino jovem, chamado Dr. Real, vejam que bela ironia, ou que bela proposta que o nome do médico que trata com alienados, com loucos, seja o Dr. Real. Ele tem um mestre holandês, um grande mestre, um médico mais velho, que está desenvolvendo essa prática e essa técnica e essa teoria manicomial. E eles decidem fazer o primeiro manicômio da América do Sul em Buenos Aires. Para isto, claro, eles viajam à Argentina, o Dr. Real de volta, o holandês pela primeira vez, decidem o lugar onde vão fazer isso, em princípio dedicado a filhos de famílias abastadas, ou a parentes de famílias abastadas, e o Dr. Real viaja a Santa Fé para trazer esses 5 primeiros pacientes. A partir daí se desenrola um romance muito interessante, em que a questão psiquiátrica ou psicanalítica não é o único eixo. Há muito de realismo mágico, há uma bela literatura aí. As Nuvens, traduzido pela Companhia das Letras. Existem outros títulos do Saer traduzido por eles. Por exemplo, Ninguém Nada Nunca, A Pesquisa, A Ocasião, que são títulos importantes do Saer. As Nuvens, Juan José Saer, a contraposição do céu com nuvens e o pampa, e o drama humano se desenvolvendo ali, a sanidade, a normalidade, o real, o que não é real. É um baita de um romance e é a nossa dica do Sul da Terra de hoje.